Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje vai ser uma noite bem especial. Nós vamos falar sobre fé. Aguardar só uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Para o Tiago também se preparar, que ele já vai estar aqui com a gente, para a gente falar sobre fé. Boa noite, Ivone. Gente, eu tô em casa. Então vocês vão ouvir o barulhinho de gato, de cachorro. Mas eu acredito que vai ser uma live abençoada. Vocês vão entender bem. O Thiago tá quase chegando. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ivone. Por enquanto que o Thiago tá se preparando, eu vou convidar mais algumas pessoas. Pra daqui a pouco a gente começar. E aí, gente, vocês estão bem? Esperar o Thiago entrar aqui para eu já fazer o convite para ele. Hoje nós vamos falar sobre fé. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, né? Tá sendo muito corrido, não tô conseguindo fazer as lives de sábado para conversar com vocês, para falar da palavra de Deus. Mas eu tô me organizando, tô fazendo o que eu posso pra gente voltar o mais breve possível. Ó, já veio pra cá a gatinha. Vem cá, dê cada um oi pro pessoal. Ó, gente, minha gatinha apareceu por aqui, eu acabei adotando. Ó, acho que o Thiago já chegou aqui. Vamos ver. Boa noite, irmão Cícero. Ah, não. Ainda não é ele. Vamos esperar só mais um pouquinho. Esperar o pessoal ir entrando. E a gente já começa. Tem uma gatinha igual? Quando eu era criança, eu tinha um gato que é a cara da Bailey, que é a minha gatinha agora. E eu era muito apegada, muito, muito mesmo. E aí, não sei o que houve, se foi algum vizinho, algum parente lá dos meus pais, que jogaram alguma pedra e quebrou a coluna do gato. E aí ele começou a andar arrastando, e eu sofria tanto vendo ele daquele jeito. E aí acabou que ele não resistiu e morreu, né? E eu sofri muito com a perda desse gato. Ele era meu grudinho e eu sofri tanto, tanto, tanto que eu não quis mais ter gatinho nenhum. E aí, depois de adulta, eu ouvi alguns miados aqui no telhado. Quando eu fui ver essa gatinha, peguei pra dar um banho, comecei a alimentar e aí não saiu mais de casa. Boa noite, David. Aí tá aqui. Estou cuidando. Aí, pouco tempo depois, apareceu um outro gato. Coisa mais linda. Mas não tem condições de ficar com um monte de gato aqui em casa. Eu tenho um cachorro também. O cachorro não se adaptou com outro gato. Então eu tive que doar. Deixa eu enviar um convite aqui pro Thiago. Que vai estar aqui. Tá, Thiago? Você. Prontinho. Deixa eu ver você aqui. Boa Aleluia! noite. E aí, Inês, boa noite, graça e paz. Bom, Tudo bem, você? tô bem também, graças a Deus. Tô muito feliz e muito empolgado para essa live de hoje, viu? Eu também. Aleluia. Posso só estar enviando aqui pro pessoal rapidinho? Claro, claro, fica à vontade. Aqui batendo papo com o pessoal, até você chegar. Pronto, que benção. Ó, você acredita que eu tava vindo aí, a moto deu uma apagada, aí eu falei, ah, Jesus, aleluia, como Deus é bom. Sei como é. Mas Aí vai eu dar tava tudo pensando, certo.
Vai Deus, ser uma deu tudo bênção. certo. Deus. Aleluia. Amém. Deixa eu enviar aí para o pessoal. Vamos falar sobre fé, não é isso? Isso mesmo. É um Fé dos no temas dia que a eu dia. mais gosto de falar, que eu venho falando nas minhas redes sociais, então acertou no tema, porque eu amo. Que bênção. Fé é algo que eu também tenho aprendido muito recentemente. Acredito que hoje Deus ele separou uma porção especial para a gente que vai estar aqui ao vivo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enviei o convite para todo mundo, né? Eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thiago. Amém. Sou aqui do Maranhão. Olha como que a graça conecta as pessoas, né? Sou do Maranhão, cara. Pra você ter ideia. Você é de onde mesmo? Sou de São Paulo. São Paulo. É. Você fala porta? Na verdade, eu sou da Bahia e eu me mudei para São Paulo já tem alguns anos. Entendi. Então você não fala porta, não, né? Não, eu falo Fala. pouco. É bem arrastado, meu baianês. Que benção, glória a Jesus. Então, Nessa, eu queria que você começasse já aí dando uma introdução, filho do Aloysio. Aleluia, quando estão entendendo o que eu estou dizendo. Aleluia. Queria Amém. então que você desse uma introdução dessa live de hoje, até para o pessoal que está aí entender um pouco sobre o que a gente vai falar nessa noite, enquanto mais gente vai entrando aí, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou me apresentar, né? Tem os seus seguidores que ainda não me conhecem. Eu sou a Neza, eu falo da palavra de Deus, tenho 2 filhos, sou casada e uso as minhas redes sociais como uma ferramenta para pregar a palavra de Deus. Não sou pastora, não sou nada disso. Eu sou apenas uma mensageira do amor de Cristo e Deus abençoa a gente com essa ferramenta poderosa que é a internet para a gente pregar o evangelho, né? E hoje nós vamos falar sobre fé, como viver a fé na prática. A fé não é para ser usada somente em ocasiões, alguma ocasião e outra não, mas é um estilo de vida. Viver pela fé é um estilo de vida, né? A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, se o justo viverá pela fé e nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, saiba que você, que foi justificado pela fé, que foi justificado pelo sangue de Jesus, tem um convite aberto para viver pela fé. Então, para a gente começar, vamos entender o que é a fé e como que a gente adquire essa fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera e a certeza daquilo que a gente não vê. Então, fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Deus, a gente não vê, mas nós cremos nele. Nós podemos sentir no nosso coração e nós podemos caminhar com ele. E como que vem a fé, né? Será como que vem a fé? Será que é algo que eu produzo? Será que é algo que vem de mim? E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse Aleluia. momento agora que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, que vocês vão continuar a ouvir, Deus derrama uma porção de fé para que você creia naquilo que está sendo pregado. Então, o mais importante nem é como que eu adquiro fé, mas o que eu faço com essa fé que eu estou adquirindo? O que eu faço com a fé que eu estou recebendo agora ao ouvir a palavra de Deus, né? Você quer comentar alguma coisa? Uau, que poderoso. Quando eu comecei a falar sobre fé, tiveram acho que umas 2, 3 pessoas que chegaram em mim, porque assim, a gente está acostumado a falar da graça e que tudo é pela graça, você recebe de graça e tal. Então, 2, 3 pessoas vieram e falaram: Tiago, como que você quer falar da fé como se você quisesse ensinar as pessoas a terem fé? Só que eu lembro que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Então, a fé ela só é ativada quando ela tem contato com a palavra, porque a fé verdadeiramente bíblica, ela é uma fé que depende, confia e se baseia somente na palavra. Eu não posso dizer que eu tenho fé se a minha confiança está no meu dinheiro, está em algum recurso humano,
está no governo ou na política ou em qualquer outra coisa que seja. Então a primeira coisa, se você que está vendo essa live gosta de anotar, tá com algum caderno, alguma caneta, alguma coisa, já anota aí. A fé verdadeiramente bíblica, ela só é baseada e depende única, exclusivamente, totalmente, completamente na palavra de Deus. Então, quando você falou, né, que a fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço a palavra, aquilo gera fé dentro do meu coração. Quando eu tenho um contato com a palavra, isso gera fé no meu coração. Então, a fé é isso. Fé é a certeza e convicção daquilo que eu não vejo, baseado na palavra de Deus. É por isso que é tão importante confessar, e a gente vai falar disso aqui também, como que a gente traz a fé para o nosso dia a dia, porque às vezes parece muito complicado. A gente ouve pregações falando sobre fé, nós vamos aos cultos e ouvimos o pastor falando sobre fé, a gente está aqui no Instagram e está vendo o Thiago da mesa falando sobre fé, mas a gente tem essa dificuldade. O que é viver pela fé? A Bíblia diz que o justo vive pela fé, né? Então, o que quer dizer? O que implica dizer e como é que eu vivo essa fé na prática? É para isso que a gente está aqui essa noite, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E então, assim, a primeira coisa que eu quero já deixar aqui para a gente ficar ciente é que a fé, ela só é baseada na palavra. Ela não se apega a mais nada. E isso é bom ou ruim, Thiago? Isso é maravilhoso. Porque se você está diante de um diagnóstico, aleluia, sua fé não é baseada no diagnóstico, sua fé é baseada naquilo que a palavra diz. E o que a palavra diz? Que eu sou curado, porque ele já levou todas as enfermidades na cruz. Ele carregou o castigo que me traz a paz, estava sobre ele. Se eu estou diante de uma dificuldade financeira, a minha fé não é baseada na crise, é baseada no quê? Porque Cristo em sua graça se fez pobre para que pela sua pobreza eu fosse feito rico. E Deus há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, olha só. Começamos bem. É engraçado, né? Porque até para a gente ser salvo, é Deus quem nos dá a fé, né? Não Uau, somos nós que decidimos produzir uma fé. Deus nos dá a fé quando a gente escuta a palavra dele para crer nele e ser salvo. Crer em Jesus, crer no sacrifício de Cristo e assim ser salvo. Então, não depende de nós. A fé não vem de nós, mas vem de Deus. Então, o mais importante mesmo é o que a gente faz com essa fé, né? Eu decido crer, ou eu decido olhar para as circunstâncias, ou eu decido olhar para aquilo que os meus olhos naturais podem ver, né? Eu digo muito também que a fé está muito ligada com intimidade, né? As pessoas querem ter uma fé forte, querem andar pela fé, querem ter uma fé que grandes homens e mulheres de Deus têm, mas o que essas pessoas estão fazendo? Será que elas têm se permitido andar em intimidade com Jesus? Porque não tem como. Mesmo que você leia a Bíblia, às vezes leia de uma forma superficial, né? Ou só para cumprir ali uma meta. Eu estou indo para a igreja, eu jejuo, eu pago o dízimo e eu leio a Bíblia. Mas ler de uma forma errada, não de uma forma intencional. Eu estou lendo porque eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu estou lendo porque eu quero conhecer mais sobre Jesus, conhecer a natureza de Deus, quero conhecer quem eu sou nele e assim eu ter uma confiança nele. Eu saber que não é só apenas um Deus que está distante, um Deus que fez todas as coisas, mas um Deus que é o nosso Pai, que a gente pode clamar Abba Pai, porque ele é o nosso paizinho, né? Então a fé também está relacionada muito com a nossa intimidade com Deus, com a nossa confiança nele, porque nós andamos com ele todos os dias. Isso também tem muito a ver com fé. aleluia, tem muito a ver com fé. E que poderoso, né? Porque assim, existe um senso comum entre as pessoas de que fé, eu uso a fé para quando eu tiver com um problemão, para quando eu tiver com uma crise enorme, aí eu vou lembrar de ter fé. Só que ter fé no dia a dia é justamente isso, é trazer Cristo para um relacionamento mais íntimo, porque eu tenho certeza que esse é o desejo dele. Não só eu levantar minhas mãos e confessar a palavra, ou o que quer que seja, ou clamar a Deus quando eu tiver com problema, mas é acordar de manhã e escovar os meus dentes com Ele. É almoçar tendo consciência da presença dEle. É ir para o trabalho tendo consciência dEle, sabe?
uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou pilotando a minha moto é orar em línguas, é falar em línguas. Eu estou aí em cima da moto e eu estou. Eu tenho certeza de quantas vezes Deus já me livrou de acidente aí na BR, né? Porque nós aqui na cidade que eu moro, nós anda demais a BR. Carregando jovem para cima e para baixo, tem evento da igreja, nós pega a BR, nós se mete no meio das estradas aí. Eu tenho certeza do quanto o Senhor já me livrou de tanta coisa por causa disso. Mas veja, é trazer Cristo, trazer a palavra para a nossa realidade do dia a dia. É exatamente isso. E isso é viver por fé. A Bíblia diz: o justo vive. A Bíblia não diz que o justo tem ocasiões de fé. A Bíblia não diz que o justo tem momentos de fé. Ah, o justo tem domingos de fé. Todo domingo o justo tem fé, mas na segunda-feira a fé vai embora. Isso não existe. A consciência da presença de Deus e de que Ele me ama precisa estar presente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, em todo momento. Então, glória a Deus que você tocou nesse assunto, porque assim, eu vou falar algo muito forte aqui, que o Senhor falou comigo há um tempo atrás. Quando estava começando a ouvir sobre fé, Neza, eu estava entendendo que fé era falar o que a palavra diz e falar aquilo que eu queria ver e não o que eu estava vendo. Uhum. Então eu comecei a falar e tal, só que o Espírito Santo falou algo para mim. O Espírito Santo falou que eu estava transformando a fé num esforço, de que eu tinha que falar como uma forma de tentar comprar algo de Deus. Então eu vou falar, eu vou confessar, eu vou exercer a minha fé, e porque Deus está vendo a minha fé, Ele vai me dar. Uhum. Só que eu entendi algo um dia que fé não é resultado de esforço, mas é resultado de entrega. Sabe como que a fé verdadeira vai fluir? É claro que confessar o que a palavra diz, é baseado na palavra, mas veja, sabe aquele momento que você está diante de um problema, uma dificuldade, você entra no seu quarto e você é abraçado por Jesus, e Ele te abraça e você sai de lá com a certeza de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Entendeu? Essa crise não me define, a medicina não me define, essa dor no meu corpo não me define, as brigas dentro de casa não me definem, o problema no trabalho não me define, porque eu acabei de sair do quarto, eu acabei de sair de um momento íntimo com meu pai e ele me disse que tudo vai ficar bem porque ele me ama. E fé é, antes de tudo, uma confiança que eu sou amado. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A certeza de que eu sou amado dentro do meu coração. E assim, não existe fé mais poderosa do que essa. Sabe? Glória a Deus. Se eu tiver fé para mover montanha, amém. Se eu tiver fé para fazer um caroço desaparecer, glória a Deus. E eu sei que Deus quer isso. Mas ter aquela fé de uma confiança de que eu sou plenamente amado por Jesus, e eu tenho tanta convicção disso, isso é tão real e tão impregnado no meu coração, que eu simplesmente não consigo ter medo de nada. Oh, Eu glória a simplesmente, Deus. sabe? Aí vem pressão, vem dificuldade, vem sintoma no meu corpo, vem o que for, mas eu não consigo ter medo, porque eu posso ouvir o sussurro do Espírito no meu ouvido. Tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que às vezes eu até me sinto culpada por não conseguir me preocupar com algumas coisas. Por exemplo, Uau. às vezes as crianças tá com alguma coisinha, sentindo alguma coisa, né? Pega uma gripe. Mas eu não consigo me preocupar com essas coisas, porque Jesus garante que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, o que que eu vou me apegar? Aquilo que eu vejo, aquilo que o mundo me diz, aquilo que os meus olhos naturais dizem, ou na palavra de Deus que garante que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades? E está no Aleluia. passado. Ele tomou, Ele não vai tomar, Ele não precisa fazer de novo, porque Ele já fez. Então, essa deve ser a nossa convicção, não só sobre a cura, não só sobre na área financeira, mas sobre tudo, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, não faz sentido eu me preocupar por algo que eu já tenho.
Faz Uau. sentido a gente se alinhar à palavra de Deus. E aí eu entro nessa questão de declarar, né? Realmente, declarar faz parte. E teve um momento que eu estava aprendendo muito sobre a lei da atração. E foi aí que eu mergulhei na fé. Foi através desse conhecimento sobre a lei da atração que eu mergulhei na fé. Porque a lei da atração faz você pensar positivo e visualizar aquilo que você deseja e declarar. E falar que você já tem, que você agradece. Só que Deus me trouxe a sabedoria de diferenciar a lei da atração com a fé. A lei da atração, você corre atrás daquilo que você deseja, mas pela fé, você toma posse daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus já fez por você. Então, o que é melhor para mim? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho que é bom para mim, ou aquilo que Deus já fez por mim, ou aquilo que Deus já declarou sobre mim? Então há essa diferença. Você não declara por declarar. Você não declara porque é o que você quer. Você declara porque Deus disse que é seu. Você declara porque Deus já declarou sobre a sua vida. Então é mais um alinhar do teu coração com o coração de Deus. É mais uma forma de você concordar com o céu e não com aquilo que você deseja viver. Porque muitas vezes a gente planeja as coisas, né? A gente quer algumas coisas para a nossa vida que não faz parte dos planos de Deus. Aí a gente deseja, a gente declara, a gente esperneia, a gente tenta de tudo para conquistar aquilo que a gente acha que vai ser bom. E quando a gente consegue, essa coisa simplesmente acaba com a nossa vida. E a gente fica sem Uau. entender. Por quê? Por que que deu errado? Eu queria tanto. Eu visualizei, eu lutei para conseguir. Mas você perguntou para Deus se era da vontade dele? Você confirmou na palavra de Deus ou no seu relacionamento com Jesus se aquilo estava alinhado ao plano dele para sua vida? E aí você vai entender por que que muitas coisas parecem ser boas, mas não são para você. Então, essa vida de fé também é uma maneira de você alinhar o seu coração com o coração de Deus, trazendo à realidade aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, trazendo à realidade aquilo que Deus falou que você é nele. Então, é Uau. muita questão disso, né? Por isso que tudo isso que a gente está falando sobre fé, sobre declaração, não tem condições de nada disso acontecer se você não tiver relacionamento com Deus. Porque é através do relacionamento que você cria confiança. Que a sua fé é aumentada, não porque o mundo está te falando alguma coisa, não porque você deseja, mas porque o próprio Deus está falando para você. O próprio Deus está te mostrando aquilo que Ele deseja para a tua vida. E aí, por Ele te mostrar, você tem certeza que Ele está com você, que as coisas vão cooperar para o seu bem, porque é um planejamento dele com você. Não se trata da tua força, daquilo que você quer. É o que o próprio Pai quer que você faça, que o próprio Pai quer que você viva. E isso é poderoso. Maravilhoso. Então, olha, isso é muito forte. E assim, pessoal que está assistindo, a gente quer livrar vocês de uma frustração. Como? Quando a gente começa a ouvir sobre fé, é normal a gente se empolgar, é normal a gente começar Uau, agora então é só falar, é só confessar. É por isso que entra a questão do relacionamento. Porque quando eu tenho um relacionamento com Cristo Jesus, na palavra dele, o meu coração, como bem você falou, Nisa, o meu coração ele se alinha à vontade de Deus e eu começo a falar não o que eu quero, mas o que Deus fala. Exatamente. Essa é, essa é a questão. Então, não é eu sair falando, eu vou ter emprego tal, vou ter um carro tal e aquilo outro e tal, etc e tal. E se o pai quiser que você tenha outro emprego? E se o pai quiser que você tenha um outro tipo de carro? E se o pai quiser que você more em uma outra cidade, entendeu? Então veja, é por isso que é importante a gente trazer Cristo, a palavra e a fé em si para o dia a dia. Porque a fé não é mágica, a fé não é um amuleto que eu uso quando eu preciso, fé não é um negócio assim místico, não. Fé é relacionamento. Fé é fruto
de entrega, como eu disse, né? Fé não é fruto de esforço. Eu não preciso ficar me esforçando para acreditar e para buscar manifestar as coisas, né? A lei da atração fala muito de manifestar, né? Sabe que eu aprendi algo esses dias, Neza, que na verdade em Cristo Jesus eu não manifesto nada, eu acesso. Eu não trago coisas para serem manifestadas na minha vida, eu acesso aquilo que já é meu. Então eu não crio coisas, eu acesso o que já está criado e consumado na cruz. Isso é poderoso, poderoso. Então, quando nós falamos de fé, a fé ela não anda sem relacionamento de fato. A fé não anda de fato sem um coração que se entrega, que se quebranta. Porque, como eu disse, é depois que você sai de um momento com Jesus que você sai mais confiante ainda. Uma confiança inabalável, uma fé inabalável, né? A gente olha para os heróis da fé e fala: nossa, como esses caras foram heróis da fé, como eles curaram, como eles abriam a boca e parecia que o céu rasgava e aquela coisa. Mas aí vai ver o tempo de oração que o cara tinha, vai ver o tempo de entrega que ele tinha, vai ver o tempo de intimidade que ele passava, o tempo que ele passava chorando diante de Deus. Então veja. Fé é algo poderosíssimo e de fato nós precisamos de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o canal por meio da qual nós recebemos tudo. Deus já te deu tudo pela graça, mas nós precisamos da fé para acessar, certo? Mas a fé não é moeda de troca. Fé não é esforço. Fé é relacionamento. Fé é eu dizer obrigado, Pai. A tua palavra diz que eu sou amado, a tua palavra diz que eu fui justificado, eu sou justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21 e 2 Coríntios 5:17 fala que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eu confesso isso, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho. E isso. E a partir daí a minha fé ela vai sendo aumentada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, né? E a palavra de Cristo nós sabemos que é o evangelho da graça. Aleluia! É o evangelho da graça, do perdão incondicional, do amor incondicional, do quanto nós somos amados. Então, eu vejo, Nessa, que a grande dificuldade que nós temos é de como que eu vivo tendo uma convicção de que eu sou amado. Sabe? Uhum. Por quê? Por quê? Porque eu vou no culto no domingo e eu escuto o pastor falando que eu sou amado. Ou então eu assisto uma ministração do pastor Luiz, do Maurício Fragali, do Joseph Prince, viu? Vocês podem ouvir esses caras à vontade. É massa demais. Pio Carvalho também é ótimo, excelente, né? E aí a gente ouve esses caras e eles falam que a gente é amado, só que aí quando eu me deparo com a minha realidade, eu vejo algo totalmente diferente daquilo que eu estou ouvindo. Como que eu vou ter uma convicção de que eu sou amado? Se a minha realidade está apontando totalmente para o contrário. É aí que entra a fé. Sim. É aí que entra a confiança. Uma convicção que é gerada pela palavra, pelo poder da palavra. Uma confiança, uma convicção de que minha realidade externa nesse mundo não define aquilo que eu sou. Né? Nós aprendemos algo há um bom tempo que o meu estado não muda a minha posição. Mas a minha posição tem poder de afetar o meu estado, Amém. sabe? Eu já experimentei assim momentos de eu estar diante de uma situação que era para eu chorar de desespero e eu simplesmente comecei a rir. Eu comecei a rir. Tá Glória a entendendo? Deus. Veja, e cara, é muito, muito massa, porque andar pela fé também significa andar pelo Espírito, enfim, se a gente for entrar nisso aqui, a gente vai ficar a noite todinha falando essas coisas, né? Mas, amém. Trazer a fé para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, de fato, e ter essa vida de intimidade com Jesus, isso que vai gerar fé verdadeira, senão a gente vai se frustrar. Senão a Sim. gente vai ficar com peso no coração, a gente vai começar a sair por aí falando que fé não funciona, que a palavra não funciona, que Deus não me ama, e aí você vai se frustrar com todo mundo, aí você vai virar o Zé Pélio. Então, assim, a fé é resultado de entrega e não resultado de esforço. Aleluia. Amém. Na verdade, eu estava até refletindo sobre isso nessa semana, né?
como que a gente age como uma criança birrenta. Porque Uau. se a gente lê o Antigo Testamento, olha o testemunho de Abraão. Abraão, para que tudo se cumprisse, passou 25 anos para o nascimento de Isaac. E a gente não aguenta esperar um ano, a gente não aguenta esperar dois, a gente não aguenta esperar, às vezes, nem um mês. Ah, Deus me prometeu um monte de coisa, recebi várias promessas, várias palavras proféticas, e a gente acha que vai acontecer de um dia para o outro. Então, a primeira situação difícil que a gente passa, depois das promessas que a gente recebeu através de um profeta, ou através da Bíblia, a gente já começa a murmurar. A gente já começa a reclamar, e Deus esqueceu de mim, e as coisas não estão acontecendo. Será que Deus ainda tem as promessas para mim? Será que Ele se esqueceu? Mas a gente tem que entender que quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma palavra para a gente, que a gente vai ser usado por Deus, ou que vai acontecer algumas coisas na nossa vida, há um tempo de preparação e há um tempo de entrega. Porque você deseja viver as promessas de Deus, mas nem a intimidade. Nem na intimidade com Ele você se fortalece, né? Então a gente busca mais a Deus por interesse. A maioria das pessoas buscam mais para interesse. Querem viver uma vida de fé, mas qual é a motivação para viver essa vida de fé? Será que é para viver numa casa melhor? Será que é para ter uma fama? Será que é para ser conhecido? Será que é para poder comprar um carro melhor e manifestar as promessas de Deus? Porque se essa é a nossa motivação, nós temos que entender que essa motivação é errada. Nós devemos buscar viver uma vida de fé, não porque eu quero viver grandes coisas, isso faz parte da nossa vida, mas porque eu quero que as pessoas conheçam mais de Jesus. Eu quero que esse amor que Jesus derramou sobre a minha vida também alcance outras vidas. Eu quero que as pessoas vejam que Jesus é um Deus que se entregou por mim, que se entregou pelas outras pessoas, que nos deu tudo que nós já precisamos. Então, viver uma vida de fé também é uma entrega a Jesus, é igual você falou, uma vida de entrega, de rendição, para que depois de nós sermos cheios desse amor, a gente possa também compartilhar e transbordar na vida das pessoas. Então, a gente recebe uma promessa e Deus demora a cumprir na nossa visão limitada, né? E a gente começa a reclamar e murmurar, e as coisas não acontecem, e quanto mais a gente reclama, mais demora, porque não estamos preparados. Deus já nos deu tudo. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa nos Ale- dar mais nada, porque nós já temos tudo. Mas se nós não Amém. cremos, se nós não cremos que de fato é nosso, como que nós vamos poder receber? Tem uma Uau. palavra, eu não me lembro exatamente qual é o texto, não sei se é em Tiago, que fala que não pense homem algum que receberá coisa, não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. Porque tem um coração instável, porque um dia acredita, no outro dia não acredita. O dia que Deus me deu a promessa, eu acredito, eu creio, eu recebo, mas passou um dia, passou pela primeira provação, Deus esqueceu de mim. Eu acho que será que eu escutei errado? Será? Deve ser que eu entendi errado. Deus atrasou a promessa. Mas Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Muitas coisas que Ele prometeu ainda vão ser cumpridas, né? Mas tem tantas promessas que já foram cumpridas em Jesus e que você só pode tomar posse delas se você crê. E você só pode crer se você tiver intimidade com Deus. Você só pode crer se você se expor à palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E no começo da nossa live eu falei, né, a importância do que a gente faz com a fé que a gente recebe. O que eu faço com a fé? Você que está assistindo a gente, você está recebendo uma porção de fé. O que você Aleluia. vai fazer quando você sair daqui? Saiba que Deus está enchendo o teu coração com a fé dele, com a fé poderosa dele. O que você vai fazer? Vamos supor, amanhã aqui você está
sendo cheio da palavra de Deus, teu coração está se enchendo da fé dele, e amanhã acontece alguma circunstância que você precisa usar a fé. O que que você vai fazer? Você vai olhar para essa circunstância ou você vai buscar uma palavra que fala sobre o que você está passando para você se apegar a ela e lembrar, calma aí, eu preciso pagar uma conta, mas eu não tenho nada para pagar. Meu Deus, e agora? Você vai fazer o quê? Você vai olhar para a sua conta e ver que não tem nada, você vai reclamar porque o teu trabalho não dá dinheiro, porque você precisa pagar a conta, nunca sobra, porque a culpa é do teu patrão, do teu vizinho, da tua família, ou você vai se apegar à palavra de Deus falando que Ele supre todas as tuas necessidades. Aleluia. A fé é uma decisão. Tem palavra para qualquer situação que você passar. Vem uma doença, você vai se apegar no quê? No que o médico falou? O médico tem a visão daquilo que ele estudou, daquilo que ele acredita. Mas você que tem acesso à palavra de Deus, você que foi salvo pelo sangue de Jesus, você tem toda a liberdade de se apoderar da palavra de Deus e declarar sobre a sua vida. Calma aí, deixa eu ver o que, que Deus está falando sobre a minha saúde. Certamente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Sobre si levou Amém. todas as minhas doenças. E pelas suas feridas eu sou curado. Jesus está falando que eu sou curado. Então essa é a minha verdade. Ainda que todo mundo fale que eu estou doente, ainda que o médico me dê um diagnóstico, ainda que eu veja a doença se manifestar no meu corpo, eu vou crer na palavra de Deus que diz que eu já sou curado. E ao tomar posse dessa palavra, declarar e agir sobre essa palavra, eu vejo aquilo que os meus olhos não podem ver. A doença tem que ir embora, porque nada é maior que a autoridade do nome de Jesus. Então, pelo nome de Jesus, você pode expulsar uma doença, você pode ordenar para que as coisas comecem a agir de acordo com a palavra de Deus. Quantas vezes, e eu falo isso de ver as pessoas fazendo, mas também porque eu já fiz, de terceirizar a minha fé para outra pessoa. De achar que a oração de um pastor é que pode alcançar o milagre, que é porque eu estou indo na igreja que eu vou manifestar o milagre. Mas Jesus te dá autoridade no nome dele. Para você quebrar cadeias, para você expulsar demônios, para você colocar a mão sobre o enfermo e ordenar que ele seja curado. Para colocar a mão sobre você mesmo e ordenar que aquela doença saia do seu corpo no nome de Jesus. Ele te deu autoridade para isso. Então não espere que um grande homem de Deus venha impor as mãos sobre você para que você seja curado, porque Jesus te deu autoridade para fazer isso. E não só na cura. Eu sei que não é o tema, mas também faz parte, que é o poder da nossa palavra. Nossa palavra tem um poder tão grande, gente, sério. Comece a prestar atenção nas coisas que andam saindo da sua boca e as coisas que você anda vivendo, para ver se não anda em alinhamento. Eu declaro só doença, eu reclamo que meus filhos estão doentes, eu reclamo que, ficou frio, não, vou colocar um chinelo, vou colocar uma blusa de frio para não pegar gripe. E só nessas confissões, a gente está atraindo exatamente o que a gente confessa. Eu lembro, na história de Jó, tem algo que sempre passa despercebido, que poucas pessoas não prestam atenção. Que Jó sofre tudo aquilo que ele sofre, ele perde tudo. E às vezes eu achava, nossa, que injusto isso que aconteceu com Jó, né? Mas tem uma partezinha que Jó fala assim, aquilo que eu temia, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Uau. Então, Jó temia perder tudo. Jó temia que aquelas coisas acontecessem com ele. E olha só o que aconteceu. Aconteceu exatamente aquilo que ele temia. E o medo é um tipo de fé, só que nas coisas contrárias. Então, quando você teme algo, quando você confessa aquilo que você teme, você está atraindo exatamente aquilo que você não deseja viver. Né? Você já passou por alguma coisa assim? Ou já viu alguém passando? Uma pessoa que só vive reclamando da vida, uma pessoa que só vive reclamando de doença, de problemas financeiros e não consegue sair desse problema. Não consegue ter
prosperidade na sua vida, não consegue ter uma saúde boa, exatamente porque anda confessando doença, porque anda confessando escassez, e não entende por que não sai desse ciclo, né? Uau! Olha, Nessa, eu acho que assim, é coisa do espírito mesmo, porque eu tava querendo entrar nesse rumo de palavras, inclusive quando eu fiz uma caixa de pergunta mais cedo, teve uma pessoa que comentou assim sobre confissões diárias que a gente fala, mas que não estão de acordo com a nossa identidade, né? E sobre palavras, né? Fé tem tudo a ver com as palavras, porque Paulo fala, e o mesmo Espírito, o Espírito da fé que pregamos, né? Criei, por isso falei. Eu falo daquilo que está cheio o meu coração. Então eu preciso encher o meu coração da palavra, para que na hora que vem a dificuldade, a minha boca esteja carregada da palavra, e eu vou liberar a palavra, né? Tem um livro do Kenneth Reagan que se chama Palavras. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre o que você confessa, sobre o que você fala, porque você acaba atraindo isso, porque aquilo que você está falando, você está, eu vou usar a palavra, moldando a sua realidade, né? Com aquilo que você está falando. Eu lembro que até uns dias atrás a minha avó, ela tem sinusite, tinha, em nome de Jesus, aleluia. Amém. E aí, quando ela espirrava, ela sempre falava: ai, a minha cabeça vai doer. E assim, ela falava, falava, falava. E ó, pega isso aqui para a sua vida, você que está assistindo. Tem momento da sua vida que você precisa ficar indignado. Tem momento da sua vida que você precisa ficar assim mesmo, entendeu? Porque aquilo que você tolera vai multiplicar e vai crescer sobre a sua vida. Então, por favor, no nome de Jesus Cristo, não tolera doença, porque não é essa a vida que Jesus tem para ti. Não tolera miséria, porque não é essa a vida que Jesus tem para ti. Enfim, aí a avó sempre falando, ela espirrava e falava: ai, a minha cabeça vai doer. Teve um dia que eu me zanguei. Eu falei assim: vó, quer saber por que sua cabeça sempre dói quando você espirra? É porque você fala que vai doer. A partir de agora, quando a senhora espirrar, a senhora fala: não, vai doer minha cabeça. Aí ela: é verdade. Eu falei: é verdade. Entendeu? E aí eu já percebi umas duas, três vezes que quando ela espirra, eu dou uma olhada assim para ela, aí ela já se toca, aí não vai doer minha cabeça. E de fato não dói. Ela já tinha habituado, ela já tinha se habituado àquela dor. Então toda vez que ela espirrava, ela falava: vai doer minha cabeça. E aí teve um dia que eu me zanguei, eu falei: vó, não fala mais isso. Entende? Às vezes a gente se acostuma com a dor, a gente se acostumar, se eu sentar de tal jeito vai doer a minha coluna, se eu comer e beber água vai dar uma dor no meu estômago, e se eu fizer isso aqui, é claro que vai, porque você está confessando, você está falando que vai acontecer, você já está aceitando aquilo como a sua realidade, então você não tem o que fazer. Então é mudar de fato as palavras, é mudar o nosso linguajar. Só que não se muda o linguajar simplesmente querendo falar diferente, porque é esforço. Mas se muda, a gente volta para tudo aquilo que a gente já vem falando. Tendo um relacionamento íntimo com Jesus, tendo um relacionamento com a palavra, enchendo o coração da presença, da graça, da unção. Sabe, querido, eu aprendo que quando eu passo muito tempo com alguém, eu vou começar a falar igual aquela pessoa. Eu vou começar a me comportar igual aquela pessoa. Eu vou começar a me parecer com aquela pessoa. Então, isso tem até. Eu não lembro o nome do cara que fala isso, mas tem um conceito de que você é a média das 5 pessoas que você mais anda, né? Então, seja a média da Trindade, por favor. Seja a média dos 3 que você mais anda perto, do Pai, do Filho e do Espírito, por favor, em nome de Jesus. Ande com eles e comece a falar como eles falam. Comece a crer naquilo que eles creem, a falar o que eles falam, a ver como eles veem, porque tudo isso está revelado na palavra. Entende? Até um tempo atrás, Neza, eu acreditava que Deus mandava doença. Eu acreditava nisso.
Eu acreditava do fundo do meu coração. Ah, fulano morreu de tal doença. Foi Deus que mandou a doença para ele. Foi a Até que eu vontade de descobri, Deus. né? Até que eu descobri lá em Atos, eu não vou lembrar o capítulo e o versículo porque eu sou péssimo de referência, mas lá em Atos fala que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Essa é a vontade dele. E Tiago fala que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Ou seja, não existe doença em Deus. Não existe doença no céu. Não existe miséria no céu. Não existe tristeza no céu. Aí até um tempo atrás eu descobri outro versículo maravilhoso que diz que Deus do trono ri dos seus inimigos. Então Deus ri. Eu vou rir também. Eu vou rir diante de qualquer situação, porque assim como meu pai faz, eu também faço. Isso é fé. Isso é fé. É trazer a fé para o meu dia a dia. Chegou conta? Obrigado, Pai, porque eu sou suprido em toda necessidade. Eu não sei como o Senhor vai fazer. O Senhor vai dar oportunidade de eu prestar um serviço para alguém, de eu fazer um trabalho para alguém, ou alguém simplesmente vai falar: Ei, me manda a tua chave Pix aí que eu quero te abençoar. O como não cabe a mim. O como vai acontecer não cabe a nós, mas o cabe a mim confessar. Obrigado, Pai, eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Entreguem para ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. Isso é muito forte, porque Pedro não fala, entreguem as preocupações, porque ele vai cuidar. Não, 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 não. Entregue as suas preocupações, porque ele tem cuidado. Meu, então ele tem cuidado de cada detalhe. Aí eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você que está assistindo essa live. A palavra diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, criatura. Se Deus, olha, eu não sei seu Celeza, mas assim, eu não sou pai ainda, certo? Mas assim, eu não vejo relevância de eu saber, de eu contar quantos fios tem na cabeça do meu filho. Eu não vejo relevância nenhuma. E a palavra diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Meu Deus, se Deus se importa com esse detalhe que para mim é irrelevante, quanto mais com a conta que eu tenho que pagar, quanto mais com a minha saúde, quanto mais com a minha família, quanto mais com aquilo que Ele tem para mim, quanto mais com a forma que eu estou vivendo nessa terra. Então Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Por isso que nós precisamos entregar toda preocupação, seja ela qual for, em nome de Jesus. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e eu também não tinha. Mas a ansiedade é um pecado. Porque Uau. quando você se preocupa, você está mostrando a sua incredulidade. E o que mais Jesus repreendia? Os seus discípulos, o que Jesus mais repreendia? Era a incredulidade. Olha só, quando Pedro andou sobre as águas, ele precisou de fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria andado sobre as águas. Só que ele afundou. E quando ele afundou e chamou por Jesus, Jesus segurou na mão dele e falou: por que duvidaste, homem de pequena fé? Calma aí, mas Uau. Pedro andou sobre as águas. Que fé pequena é essa que fez ele andar sobre as águas? Só que eu entendi que a fé pequena não é uma fé de tamanho pequeno, mas é uma fé que não dura. E essa é a fé que muitas pessoas andam usando. É uma fé que não permanece. É uma fé que ali, no momento que você ouve uma palavra, você crê, você toma posse, que vai acontecer, que Deus está com você, mas na primeira situação, você afunda. Na primeira situação, você olha para as circunstâncias, você olha para a tempestade ao seu redor e tira o foco de Jesus. Porque Pedro parou de acreditar, Pedro duvidou que ele poderia continuar andando sobre as águas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Então, como que é uma fé que dura? Como é uma fé forte? É aquela fé que permanece, é aquela fé que, ainda que você vê as circunstâncias ali batendo na sua porta, você continua crendo porque você sabe que Deus está com você. Ele fala, o que ele fala para nós? Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer.
Olhe para esses pássaros que não juntam, que não juntam para si. E Deus cumpre todos os dias para esses pássaros o alimento. Olhe para os lírios do campo, que um dia tá tudo bonito, tudo florido, no outro dia seca. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu de tal forma. E se Deus se preocupa com os lírios do campo, não vai se preocupar com você, homens de pequena fé? Será que o alimento é mais importante do que o corpo? Será que as roupas são mais importantes? E se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das flores, se Deus cuida de toda a natureza, será que Ele não cuida de nós? Uau! Será que Ele não cuida de nós? Então, a gente tem essa fé pequena, não porque é um tamanho pequeno, mas é porque na primeira circunstância a gente decide olhar para a tempestade, não para Jesus. E aí eu venho de novo com a importância de intimidade. Nada na nossa vida flui sem intimidade. Você pode até começar a caminhar, pode até começar a dar certo, mas quando você pensa que não, tudo desmorona, porque quem te sustenta é Jesus. Quem te sustenta é Jesus. Então, a menos que você ande com aquele que fortalece a tua fé, com aquele que sustenta a tua vida, você não vai conseguir viver uma vida em paz, uma vida que flui no Espírito, porque não tem a fonte. E não é que ele não esteja em você. Porque tem muitas pessoas que creram em Jesus, que são salvas, mas que não vivem uma vida rendida para ele. Nisa, mas eu quero viver pela fé, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero experimentar grandes coisas com Jesus. Mas não ora, não fala com Jesus. Se não ter aquele momento de dobrar o joelho, de fechar a porta do quarto, não fala mais com Jesus. Infelizmente, a religião distorce muito sobre intimidade com Deus. Distorce muito a natureza de Deus. Então, o que a gente acha? Intimidade com Deus é só quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu consigo ajoelhar e passar aquele tempo com Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não é só isso. Fechar a porta do seu quarto faz parte de uma intimidade com Deus. Mas é você estar consciente dele no seu dia a dia. É você estar cozinhando, você estar falando com Jesus. Você está consciente que tem um Deus morando em você. Que a habitação de Deus não é mais no templo, onde você precisa sair da sua casa para ir buscar Deus. Não, ele habita em você. Então você pode se conectar com ele a qualquer momento. Ele está disponível para você 24 horas por dia. Então qual é a desculpa? Qual é a desculpa para você estar ali lavando a louça e falando com Jesus? Indo comprar o pão, tá falando com Jesus? Pilotar a moto e tá falando com Jesus? Não há desculpa. Eu estava conversando com meu esposo, né, sobre como é se relacionar com o pai. Como que a gente se relaciona com o pai? Quando você vai conversar com o seu pai, eu sei que tem muitas pessoas que não tiveram uma boa paternidade, que não tiveram pai presente, e isso às vezes afeta no relacionamento com Deus, né? Mas quando a gente se relaciona com o nosso pai, a gente não está o tempo todo de joelho, a gente não se ajoelha o tempo todo para falar com o nosso pai. A gente não tá de uma forma formal, todo engomadinho, sabe, para falar com o nosso pai. Não, é intimidade. Às vezes a gente está deitado e conversa com o nosso pai. Você que não teve um relacionamento bom com seu pai, mas teve ali o papel, a sua mãe que fez um papel de pai na sua vida, preste atenção na forma que você se relaciona com a sua mãe, com seus amigos mais próximos, com aquelas pessoas que você tem intimidade. Será que sempre que você vai falar com a sua mãe, com o seu amigo que você ama muito, você se ajoelha para falar com ele? Você está de forma confortável. Confortável, você senta, você deita, você não está sempre vestido de uma forma como se você fosse estar ali diante de uma autoridade. É seu pai. É seu pai. Então, como que você se relaciona com as pessoas que você ama? É assim que a gente se relaciona com Deus. Senhor, tô aqui, ó, lavando a minha louça. Nossa, pai,
Hoje vai ser um dia tão bom, ainda que não esteja bom. Nossa, pai, hoje eu comi uma comida tão ruim. E conversa com ele. Você tem um projeto, fala com ele, Senhor, eu tenho um projeto de fazer tal coisa. Olha, eu tô com vontade de abrir uma empresa, eu tô com vontade de começar um novo emprego, eu tô com vontade de escrever um livro. Coisas pequenas, não precisa ser nada grandioso. O que o Senhor acha? Pai, o que o Senhor acha desse projeto? É teu? Me mostra a tua vontade. Senhor, tô gostando de tal pessoa, o que o Senhor acha? É a É tua forte. vontade para minha vida? Então, fé, eu sei que a gente está falando muito de fé, mas sem relacionamento não há fé. Sem relacionamento não há milagre. Sem relacionamento não há transformação de vida. Então, todos os assuntos que envolvem a palavra de Deus, todos os assuntos que envolvem milagre, fé, que envolvem Jesus, tem que ter Jesus como a nossa base, como relacionamento. Então, se você deseja realmente provar do amor de Jesus, se você realmente deseja viver uma vida de fé, de curar as pessoas, de manifestar milagres, de viver uma vida em paz, você primeiro precisa se entregar a Jesus e permitir viver uma vida de intimidade com Deus. Tem pessoas que já falaram aqui nas redes sociais, através de lives, no Instagram, que me falam no privado, mas eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Eu queria tanto poder entender quando Deus fala comigo, ter uma direção dele. Tem situações que eu preciso tomar uma decisão importante e que eu não sei o que fazer, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas você tem se permitido ouvir a voz de Deus? Você tem se permitido ficar no tempo ali quieto para ouvir ele falar com você? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, ele não vai gritar, porque ele espera que você, que deseja tanto ouvir a voz dele, se disponha a ouvi-lo. Que você silencie tudo para realmente ouvir a voz dele. Porque ele fala todos os dias. Todos os dias. Talvez ele não vai falar do assunto que você queira, mas ele fala todos os dias com você. Mas você tem parado para ouvir? Uma vez, em oração, eu senti Jesus me agradecer por ouvi-lo, acredita? Uau. E isso me quebrantou. Isso me quebrantou. Eu chorei quando eu senti Deus falar isso comigo, quando eu senti Jesus falando isso comigo. Porque muitas pessoas querem, muitas pessoas dizem que querem, mas muitas pessoas que dizem que querem não estão dispostas a, a ouvir a voz dele. E aí faz toda a diferença. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando você se expõe à palavra dele, à presença dele, não que a presença esteja em outro lugar, mas que você se coloca consciente dele para ouvir aquilo que ele está falando para você, aí você vai ver que a tua fé flui, que os teus projetos vão fluir, que as pessoas vão olhar para você e vão perceber que há alguma coisa diferente em você. E não é você, é Jesus brilhando através da tua vida. O que você acha? Será que dá para viver uma vida de fé sem intimidade? Com certeza não. Olha só. Gente, deixa eu ver quem que está aqui com a gente ainda aqui. O que Deus, o que Deus liberou hoje aqui nessa live, gente, sobre fé. Eu confesso que eu fui muito edificado. Eu confesso. Porque a gente, quando ouve falar de fé, a gente, que nem eu disse, né, a gente tende a ter esse posicionamento. Agora eu tenho autoridade. Só que autoridade, consciência do poder e todas essas coisas são fruto de vida com Deus todo dia. Né? Quanto mais tempo eu passo com meu pai, mais consciência de autoridade de filho eu tenho. Então, fé nunca vai ser algo ocasional, nunca vai ser algo que vai acontecer aleatoriamente. É construída. Fé é construída. Quanto mais eu ouço, quanto mais tempo eu passo com Jesus, quanto mais tempo eu passo com a palavra,
Sabe, quando você está num relacionamento com o Espírito Santo, isso é muito lindo, eu acho maravilhoso. O Espírito Santo, ele declara para você como o noivo, ele se declara para a noiva. O Espírito, ele começa a falar a verdade sobre sua vida como o noivo fala para a noiva. Entende? O Espírito começa a falar que você foi justificado, que você é filho, que você é tão lindo, que você foi curado. O Espírito começa a liberar as verdades da palavra sobre você. E aí fica esse ambiente até de romance com o Espírito vai liberando palavras sobre a sua vida, você vai se apaixonando ainda mais por Jesus, a sua fé vai ganhando mais poder e você vai tendo ainda mais uma consciência de que você tem a autoridade de filho. Mas não foi uma autoridade construída por métodos, por passos, por esforço humano, mas foi uma autoridade que foi gerada dentro do seu coração, porque você tem ouvido seu pai, você tem passado tempo com seu pai. Então veja, essa live de hoje nós podemos falar que foi sobre fé, mas sem intimidade não tem como você ter fé. Porque fé é confiança, fé é dependência. Você não vai confiar numa pessoa que você não conhece. Não tem como você confiar. Eu não confio nada meu numa pessoa que eu nunca vi na minha vida. Não tem como. Fulano chegou do nada e fala, Tiago, você quer que eu... Vamos imaginar que eu vou fazer uma viagem, um fulano que eu nunca vi na minha vida, ou que eu vi poucas vezes, que eu conheço muito pouco dele. Ele fala, Tiago, deixa a chave de sua casa comigo que eu vou... Eu não vou deixar. Desculpa, não vou deixar. Porque eu não confio. Porque eu não conheço. Então, eu me arrisco a dizer que 100% de certeza de que os problemas que a gente tem de falta de fé é falta de conhecimento de Deus, é falta de relacionamento, é falta de saber quem Deus é falta de passar tempo com Ele. Não, eu confio no meu Pai, porque eu ando com Ele, eu ouço o que Ele fala, eu conheço a vontade dEle, Ele sempre me abraça quando eu vou orar, Ele sempre me abraça com afeto e Ele me faz me sentir tão amado, eu confio nele, não há motivo para duvidar. Aleluia. Amém. Eu queria Glória. até compartilhar com vocês, acho que a gente já está caminhando para o fim da live, né? Mas eu Sim. gostaria de compartilhar algo com vocês que eu vivi que foi a fé na prática. Tem várias outras formas de colocar a fé na prática, mas eu passava por muitas crises de enxaqueca. E que quem tem enxaqueca sabe que é terrível. Eu estava trabalhando e aí eu comecei a sentir aquela enxaqueca terrível na minha mente. E por ter intimidade com Jesus e por me expor a palavra dele, eu me lembrei que Jesus tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Então eu tinha duas opções. Eu ia continuar sentindo a dor, aceitando a dor, ou ia declarar. Eu ia trazer à minha memória que Jesus me curou e ia declarar que eu era curada. Uma coisa muito importante, gente, antes de eu continuar, é que primeiro vai vir um pensamento na tua mente. E você precisa vencer esse pensamento antes que esse pensamento se torne palavra. Então, primeiro, você sente qualquer coisinha. Eu acho que é enxaqueca. Eu acho que eu vou ficar resfriado. Eu acho que é tal enfermidade. E aí você vai começar a declarar isso. Então, primeiro você precisa vencer esse pensamento na sua mente. E foi isso que eu fiz. Veio a enxaqueca e eu comecei a rejeitar aquela enxaqueca. Então, vinha a dor. E o pensamento, vai piorar, vai piorar. E o que eu fazia? Eu rejeito essa enfermidade, eu rejeito a enxaqueca. Essa não é a minha verdade. A minha verdade é, pelas feridas de Jesus, eu sou completamente curada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me curou. E quanto mais eu declarava, mais forte ficava a dor. Mas eu não aceitava a dor. Eu continuava a declarar mais forte ainda. E eu comecei a sentir mais forte a dor, porque é um teste de fé. A gente passa por teste de fé. Então, foi aumentando a dor e eu não aceito. Eu fui ficando indignada com a dor. Então, se irrite com a dor, não aceite, comece a declarar, eu sou curada, Jesus, obrigada, eu rejeito toda dor, eu rejeito, expulse a dor.
Espírito de enfermidade, eu ordeno que você saia do meu corpo agora no nome de Jesus. Eu não aceito essa dor. E eu fui declarando, a dor foi diminuindo e ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Gente, quando eu sentia enxaqueca, eu ficava 3 dias direto. Sumia um pouquinho, voltava, sumia um pouquinho, precisava ficar isolada no quarto escuro, sem som, sem luz, porque era terrível. Mas eu decidi, e eu trago de novo essa palavra, que fé é decisão de não acreditar naquilo que eu sinto, não acreditar naquilo que eu vejo, não acreditar nas coisas que o mundo me apresenta, mas acreditar unicamente na palavra de Deus. Se Jesus disse que ele levou sobre si as minhas enfermidades, essa é a minha verdade. E essa é a sua verdade. Não aceite doença. Não aceite escassez. Não aceite esses problemas. Não aceite aquilo que o mundo diz. Gente, lembra que Deus fala: não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se conforme com os padrões desse mundo. O mundo vai te apresentar doença, o mundo vai te apresentar problemas, o mundo vai dizer que você não é capaz, o mundo vai dizer que você não é amado, que você é rejeitado. Mas o que Deus fala sobre você? Você é amado, você é meu filho, eu te amo, você é amado, eu nunca vou te abandonar, ainda que a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Eu levei sobre mim as suas enfermidades, não aceite a dor, não aceite a doença. E é fingir que você não tem? É fingir que você não tem? É fingir que nada de ruim está acontecendo? Não é. É você não se conformar, é você não aceitar. É você concordar com o que Jesus disse. E aí, gente, quando eu comecei a declarar e quando a dor foi embora, eu tive uma experiência com Jesus. Ali no meio daquelas caixas que eu estava montando ali, trabalhando, eu vi um anjo descendo e me entregando um pacotinho brilhante, que eu acredito que era a cura. E Uau. olha só o que o anjo me falou. Que o céu se alegra quando os filhos de Deus concordam com o que ele disse. O céu se alegra quando os filhos de Deus concordam com o que ele disse. Gente, isso é poderoso. Então, com quem que você anda concordando? Com quem que você anda concordando? Ah, o médico falou que eu tô doente. Poxa, eu tô doente. Mas Deus falou que você é curado. Com o que que você anda concordando? Quem fala sobre doença é o inimigo. Quem fala sobre escassez é o inimigo. Deus não mata ninguém aos 30 anos com câncer. Entenda isso, que Deus não envia doença para a sua vida. Deus não tira a vida de crianças. Ele não envia doença. Não foi ele que enviou doença para Jó. Mas aquilo que a gente declara, aquilo que a gente acredita na nossa mente, porque Satanás envia pensamentos, dardos inflamados, você não é capaz, você vai morrer, você tá doente. Se eu fosse você, eu nem continuava com esse projeto aí, não vai. Você nem fala bem, você nem Meu, tem público, ninguém te vê. Mas o que meu que Deus. Deus anda falando sobre você? Quem que você vai louvar? Quando a gente concorda com a palavra de Deus, nós louvamos a Deus. Quando a gente concorda com o que o inimigo diz, é ele que nós estamos louvando. Então decida louvar a Deus com as suas palavras. Decida agir de acordo com o que ele fala para você. Porque viver uma vida de fé é você se expor à palavra, é você ter o conhecimento da palavra, é você entender que aquela é a tua verdade, é você concordar que ela é a tua verdade, é você declarar que ela é a tua verdade e você agir com essa verdade. Então, olha só, veio o pensamento, mas eu rejeitei o pensamento. Eu tive conhecimento da palavra de Deus. Eu concordei com a palavra de Deus. Eu declarei a palavra de Deus e eu agi de acordo com a palavra de Deus. Eu poderia ter corrido para um quarto escuro, eu poderia ter corrido para o médico, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu acreditei na palavra de Deus, eu concordei com a palavra de Deus, eu declarei e eu agi. E como resposta a isso, a cura se manifestou. E é isso que você tem que fazer. Uau. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar também algo bem rápido. E assim,
é muito parecido também. Eu tava mais ou menos uns 5 dias, todos os dias eu estava acordando com uma dor de cabeça forte atrás dos olhos. Começava atrás do olho esquerdo, espalhava para o direito e subia para a cabeça e tomava tudo. Eu lembro que eu estava tomando aquele analgésico nimesulida, né? A dor começava de manhã, aí eu tomava o analgésico, aí passava, mas quando dava 5, 6 da tarde voltava de novo. Ficou nessa molecagem uns 4, 5 dias, até que eu falei assim, pai, eu não vou aguentar isso aqui mais não, eu não vou aceitar isso aqui. Aí eu lembro que eu fiquei tão indignado, Nessa, que eu disse assim, toda dor de cabeça sai da minha cabeça e vai para a cabeça do diabo. E aí eu fiquei indignado mesmo, eu não aceito essa dor não faz parte da nova aliança sobre mim, eu só aceito o que está escrito na nova aliança, o que está escrito no pacto entre o pai e o filho, que é para minha vida, e essa dor de cabeça não está lá, porque não está na palavra, então eu rejeito em nome de Senhor Jesus. Nunca mais eu tive essa dor, nunca mais eu precisei tomar o nimesulida, glória a Jesus. Então eu Amém. quero falar para você, isso e muitos outros testemunhos que eu sei que você também tem muitos, mas se a gente for contar aqui também, vai ficar aqui até de manhã. Não é É. verdade? Mas olha, você que está aqui ao vivo com a gente, eu quero te falar que a fé funciona, a palavra funciona, porque o amor funciona. E saiba que se você está com alguma dificuldade, seja ela de questão de saúde ou financeira, você vai experimentar de provisão, de suprimento, de cura, de milagre, de toque do Senhor. Mas tudo isso por uma razão, porque Ele te ama profundamente. É por isso que você vai experimentar de tudo isso. Não é que Ele vai fazer, porque Ele já fez, há 2000 anos atrás, já está tudo feito. Mas você vai experimentar, você vai acessar, o Espírito Santo vai te levar a sair desse nível de murmuração, desse nível que você vive pelos sentidos, desse nível que você vive na alma, e vai te levar para um nível onde você anda pelo Espírito, onde você ri quando era para você se entristecer, onde você vai levantar sua mão e profetizar sobre a sua casa, onde você vai começar a dançar, a se alegrar quando era para você aceitar a sua morte, quando o diabo diz você vai morrer, acabou, já era, você vai dançar a sua melhor dança na presença do Espírito e vai experimentar de algo novo de Deus, eu tenho certeza disso. Eu quero declarar sobre sua vida que esteve conosco até agora, que nesses próximos dias você vai experimentar de um toque do Senhor, de uma porção nova do Senhor. Não que Deus vá fazer algo, mas você vai acessar o que Ele já fez, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode deixar suas considerações finais aí pra gente? Bom, gente, a base de tudo é a intimidade, né? Então, eu repito para vocês que se vocês quiserem viver o sobrenatural de Deus, se vocês querem realmente viver uma vida de fé, andem em intimidade com Ele. Não há outro caminho, não há atalhos, é intimidade. E eu sei, porque eu também já passei por isso, às vezes passo por isso, que nem sempre a gente tem forças para orar. Nem sempre a gente tem força para dobrar joelho, nem sempre a gente quer ir para a igreja, nem sempre a gente está realmente disponível, disposto para falar com Deus. Ainda assim, faça uma oração e fale: Jesus, eu quero mais de ti. Jesus, eu não estou conseguindo encontrar forças para te buscar, eu não estou conseguindo ter forças para vir orar, mas eu sei que agora, pedindo para o Senhor pode encher meu coração com sede de ti, para que eu saia desses obstáculos e continue te buscando e continue falando com o Senhor. Independente se eu consiga fechar a porta do meu quarto todo dia, eu vou falar com o Senhor porque o Senhor está em mim. E eu vou viver essa vida de fé porque o Senhor está em mim, porque o Senhor é que me sustenta. Então, meus irmãos, Aleluia. que vocês possam buscar primeiramente intimidade. E na Aleluia. intimidade, o Senhor vai encher o teu coração de fé. E quando você passar por qualquer situação, qualquer circunstância, a menor que for, creia que Deus é que te sustenta, que Ele é que traz a provisão, que Ele é que já te curou. E todas as vezes que você pensar em desconfiar disso, que duvidar disso, você declara a palavra de Deus. Se expõe a palavra de Deus e declare ela sobre a sua vida. Senhor, ainda que eu não veja o suprimento,
Eu declaro que o Senhor é quem supre todas as minhas necessidades. Eu declaro que o Senhor é o meu provedor, que nada me faltará. Eu vou dormir, eu vou descansar sabendo que o Senhor trará provisão. Então, as minhas considerações finais busque intimidade com Deus. Ainda que você não ouça a voz dele, continue falando com ele. Ele vai te dar sensibilidade para que você possa ouvir e entender quando ele falar com você. E não permita que nenhum pensamento contrário à palavra de Deus tome o teu coração. Mesmo que venha pensamentos ruins, você vai acreditar no que Jesus te falou e vai declarar sobre a sua vida. E vai agir de acordo com isso. Você rejeita todo mau pensamento, você declara a palavra de Deus e age de acordo com ela. O Tiago, eu sei que o Tiago fala da palavra de Deus, ele deve falar sobre fé. Ele sempre está trazendo lives, pessoas maravilhosas também que falam sobre a palavra de Deus. Então, se você quer continuar aprendendo sobre a palavra de Deus, nós também somos canais para isso. Então, siga o Tiago, busque primeiramente a Deus, a palavra de Deus, no seu relacionamento com Deus, e caminhe com pessoas que têm mais fé que você, para que você possa ser fortalecido. Quando a gente anda com pessoas que têm mais fé, naturalmente a nossa fé também é elevada. Então, o Tiago está aqui falando da palavra de Deus, siga ele, continue ouvindo da palavra dele através da vida dele, do Tiago. E também eu faço lives aqui falando sobre a palavra de Deus, falando especificamente sobre fé também, intimidade. E se você deseja crescer na sua fé, crescer em entendimento sobre fé, estamos aqui como ferramentas de Deus também para trazer essa palavra, trazer esse conhecimento para vocês. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui até essa hora. Agradeço ao Tiago pelo convite. Falar da palavra de Deus queima no meu coração. Falar sobre fé é algo que arde demais no meu coração. Então, é um prazer imenso estar aqui falando sobre isso com você. Eu amo a sua vida. Eu agradeço a Deus por esse momento e por ter essa oportunidade da gente estar junto falando sobre a palavra dele. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, Neza. Muito obrigado, eu me sinto lisonjeado, muito honrado. Eu creio que é só o começo, né? Deus não conectou a gente à toa. E vamos para cima. Vamos aprender e vamos ensinar sobre fé e viver sobre fé e viver na intimidade. Amém? Quero declarar porções dobradas sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus, níveis que você ainda não imaginou. A palavra diz que Ele é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero finalizar dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém. Amém. Foi um prazer muito grande. Um cheiro no coração de todo mundo que está aí. E até a próxima, viu? Em nome de Jesus. Até. Vamos marcar mais. Foi muito bom. Em nome de Jesus. Amém, gente. Eu vou finalizar a live aqui. Muito, muito obrigada de novo por estarem aqui. Eu sei que é tarde, eu sei que muitos têm filhos, que têm suas coisas para fazer. Amanhã vai acordar cedo para trabalhar, mas eu quero agradecer. Isso mostra o quão sedentos por Jesus vocês estão, por estarem aqui ainda ouvindo a palavra de Deus, e Ele vê isso. Continue buscando a Jesus, continue em intimidade com Ele, continue se expondo à palavra dEle, e você vai ver que a sua fé vai ser fortalecida, que você vai viver grandes coisas com Ele, vai viver experiências, e que, através da sua vida, outras pessoas também vão se inspirar para viver essa vida de fé, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e até a próxima live.